Olá, muito prazer. Meu nome é Thaís Plastina, eu sou professora de Filosofia e Sociologia e agora eu quero te presentear com uma aula com os principais pensadores desde a Grécia Antiga até a contemporaneidade. Então, eu te convido a ficar aqui nessa aula e mostrar um pouco da minha metodologia, né? Como que eu apresento esses pensadores. Começando lá na Grécia Antiga, a gente acha muitas vezes que esses pensadores, eles não influenciam o nosso pensamento contemporâneo, né? O nosso pensamento do dia a dia, nas nossas decisões, mas desde os pré-socráticos, desde o início da filosofia, quando o pensamento racional começou a ser compreendido como algo universal, isso já contribui como o ser humano, né? Já contribui para uma visão diferente do mundo e do ser humano. A gente volta lá no tempo, antes de Cristo, a gente encontra os pré-socráticos, né? Quem eram esses caras? Eram os homens que vieram antes, no período socrático, antes de Sócrates, como diz o nome, não necessariamente na linha do tempo, mas sobre pensamento. Os pré-socráticos eram um grupo de pensadores que eles estavam interessados em entender a origem, entender o estudo do mundo, como o mundo foi criado, quais eram os elementos da natureza, ou melhor, qual era um elemento principal que estava aqui em todas as estruturas da nossa materialidade. Eles procuravam a physis. O que é a physis? Era esse elemento primordial. Tales de Mileto, por exemplo, dizia que era água. Então a água estava contida em todos os elementos. Já Heráclito dizia que tudo no mundo, né, era móvel, que nós não podíamos nos banhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio já não era o mesmo e nós também não. Então eram pensadores que eles queriam entender a composição do mundo, né? Como é que aconteceu esse estudo? Como é que os elementos estavam contidos dentro da nossa materialidade, né? A natureza, ela era o principal foco. Eles eram chamados de naturalistas. Por quê? Porque justamente o interesse deles era entender a origem do universo, né? A origem da natureza, a explicação pelas coisas da natureza. O segundo período é o período socrático, né? No qual nós temos 3 principais filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates não deixou nada escrito. A gente conhece o Sócrates pelo Platão, que era seu discípulo e acabou arquivando todo o pensamento do Sócrates através das suas escrituras. E o Platão era algo muito peculiar, assim, era um pensador bastante peculiar, porque ele dizia que esse mundo que a gente vive é simplesmente um mundo de ilusão. E que o mundo real, o mundo eterno e imutável, o mundo inteligível, estava no mundo das ideias. Aristóteles, que era o seu discípulo, já não concordava muito com essa visão de mundo do Platão. O que ele dizia? Que Platão, na verdade, né, estava com um pensamento equivocado quando pensou desse jeito, porque para Aristóteles nós aprendemos pela observação. Aristóteles era um cara que se chamava empirista. O que é empirismo? Parece uma palavra difícil, mas significa experiência. Nós entendíamos o mundo, nós entendemos o mundo por meio da nossa experiência. E foi justamente nesse período socrático, diferente dos pré-socráticos que estavam interessados na natureza, nos elementos da natureza, o período socrático, então Sócrates, Platão e Aristóteles, estavam interessados nas relações humanas. O que isso quer dizer? A política, a ética, a cidadania, a democracia, foi justamente nesse período que surgiram essas palavras que a gente ouve até hoje e que muitas vezes elas não ficam muito claras, mas elas não são difíceis. Elas são criadas justamente para compreender a nossa relação humana no mundo. Depois desse período, vem um período que se chama helenismo. O que era esse período? Se a gente pensar na história, né, o período do helenismo foi a época que Alexandre o Grande começou a dominar o mundo. Né? Então ele pegou e fez uma fusão da cultura oriental e ocidental, fazendo com que elas interagissem. Nesse período mesmo, algumas coisas lá na Grécia Antiga elas foram desconstruídas.
e outras doutrinas foram, né, moldadas ou acabaram por ser modificadas em função desse período tão conturbado com a invasão de Alexandre o Grande. E aí que surgiram os estoicos, os epicureus e tantos outros nomes que a gente conhece, como por exemplo Sêneca. Sêneca era do período helenista. Esse período ele é uma transição entre a Grécia Antiga e a próxima época na nossa linha do tempo, que é a Idade Média. E a Idade Média durou 1000 anos. Quando a gente pensa em Idade Média e lembra de filosofia, tem dois nomes importantes na nossa mente: Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Quem são esses caras? Santo Agostinho, o que ele pregava? Ele queria resgatar o pensamento do Platão. Então ele trouxe, para dentro dos mosteiros, por meio do período que a gente chama patrística, onde os padres eram que davam as ordens. Santo Agostinho, ele buscou trazer aquele conhecimento da Grécia Antiga e o seu eleito foi Platão. Já no segundo período da Idade Média, que se chama escolástica, São Tomás de Aquino foi a estrela. O que ele fez? Ele trouxe o pensamento aristotélico, porque Aristóteles era proibido pela igreja. Mas isso eu vou contar com detalhes numa aula mais aprofundada. Por que ele era proibido? Porque os livros chegavam a ter veneno nas folhas dos livros, para que as pessoas morressem e não lessem Aristóteles. Somente os monges, que eram chamados monges copistas, eles usavam luvas e toda uma proteção para conseguir ler Aristóteles e traduzi-lo do grego para o latim. Então, São Tomás de Aquino ele foi responsável por trazer esse conhecimento aristotélico. A Idade Média durou 1000 anos, foi um período que teve muitos momentos diferenciados, Mas depois desse momento a gente tem, no campo da filosofia, a Idade Moderna. O que é a Idade Moderna? A Idade Moderna foi o princípio da nossa ciência. Foi nesse momento que houve uma quebra de paradigma e a gente deixou para trás esse pensamento escolástico aristotélico. O que é isso? É o pensamento dominado pela Idade Média. Aquele período que a gente ouve, Leonardo da Vinci, período do Renascimento, muitas descobertas, justamente foi um renascimento, foi um período antropológico. Outra palavra que parece difícil, mas não é. O que é antropológico? É o estudo do homem. Antropo-homem, lógico, logia, vem de estudo. Então era um período centrado no ser humano. Foi um renascimento, eles renasceram toda uma cultura grega lá de trás e trouxeram para a modernidade. Uma pessoa super importante nesse período foi chamado René Descartes. Quem era esse cara? Ele é o pai do racionalismo. Outra palavra que parece difícil, mas não é. Racionalista, o que quer dizer? Quando o conhecimento começa internamente, começa pela razão. Então ele tinha muito essa visão de intuição. Nós entendemos o mundo também por intuição. Por isso ele foi chamado pai do racionalismo. Porém, nesse período teve aí uma rixa, onde outros pensadores não concordavam exatamente com René Descartes, dizendo que o conhecimento ele era externo. E aí eu vou dizer de novo uma palavra que eu já disse, empirista, lá do Aristóteles, empírico, por experiência. Quem eram eles? Francis Bacon, David Hume e John Locke. Eles diziam o seguinte, que nós conhecemos as coisas porque antes nós as observamos. Ou seja, em vez do pensamento começar internamente, ele começa por fora, ele começa no exterior. Eu entendo as coisas no mundo porque eu as observo. Esses dois radicalismos foram criticados por um cara chamado Immanuel Kant. O Kant, ele vem dizer, não, a gente não pode ser tão radical assim, achando que o conhecimento ou ele é pela razão, pela intuição, ou ele é externo pela observação. A gente pode ser um pouco mais moderado. E ele vai dizer, então, que essas duas teorias elas poderiam ser misturadas,
aparecendo outra visão de mundo, outra visão do conhecimento, outra visão do ser humano. Então foi um período da Idade Moderna no qual teorias do conhecimento e filosofia política começaram a emergir, porque a gente estava saindo da Idade Média. Então, na teoria do conhecimento, a gente tem René Descartes, David Hume, John Locke, entre outros. E na filosofia política também começou a emergir novas ideias, porque estamos na modernidade. Que período é esse? Construção de estados nacionais. A gente precisa lembrar que lá na Idade Média, o peso grande era o quê? O feudalismo. Feudalismo, nesse período, não existiam ainda os países como a gente conhece hoje, os estados nacionais, como a gente chama, né? Os países. Eram feudos onde tinham os senhores de terra, com os vassalos, né? Era outra estrutura. A partir do momento, né, que o Estado Nacional foi criado, ele precisava de toda uma instituição burocrática, um centro administrativo, as leis baseadas no direito romano, um exército permanente, porque a gente precisa lembrar que lá no feudalismo, na Idade Média, os soldados, eles eram pessoas voluntariadas, eles eram voluntários. Agora não, com o Estado Nacional, era preciso, de fato, alguém que fosse permanente para defender o seu país. Então, a política e a economia também ficou muito alterada na Idade Moderna. A gente chama isso de filosofia política. Foram as teorias que emergiram desse período. E a gente tem um nome muito importante que vocês provavelmente já ouviram falar, que é Maquiavel. Maquiavel foi o precursor do Estado moderno, do pensamento desse Estado moderno na política, né? E tem uma frase importante dele que eu explico mais profundamente na aula, que se diz: os fins justificam os meios. Provavelmente vocês ouviram essa frase em algum lugar. E o que quer dizer exatamente essa frase? Os fins justificam os meios? Será que quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa para chegar no meu objetivo? Mais ou menos, eu vou explicar isso melhor numa aula mais aprofundada. Mas esse período da modernidade também foi super importante em função disso. Então, teorias do conhecimento e filosofia política. Um outro período importante, não é exatamente um período, mas é uma teoria que se chama existencialismo. E aí, na Idade Moderna também, muitas ideias, muitas questões do ser humano começaram a vir à tona. O existencialismo, por exemplo, foi uma teoria que ela tomou praticamente todo o século XX. Tem dois pensadores super importantes nesse período, que se chamam Sartre e Nietzsche, né? Eles são ícones desse existencialismo. Basicamente, o existencialismo já está no nome, ó. Existencialismo vem de existir. O que eu quero dizer com isso? Tem também algo bem relevante nesse contexto, que pressupõe que o ser humano existe antes da sua essência, que nós não temos uma essência antes, nós existimos antes no mundo. Mas na prática, é possível ser um existencialista? Será que você consegue ser um existencialista na prática? O que isso significa? Que nós somos um projeto de nós mesmos. Que nós não podemos ficar colocando culpa em acontecimentos anteriores na nossa vida para justificarmos quem somos. Nós precisamos pensar o nosso processo de vida e como nós queremos ser daqui para frente. Era essa a visão de mundo do existencialista. Então tem outros nomes como Heidegger, Kierkegaard, muitos nomes que falaram e que agregaram, e é um conteúdo muito interessante porque respinga muito na nossa visão de mundo, nas decisões que a gente toma no dia a dia. Então vejam só que todos esses nomes que eu estou falando não são nomes de filósofos e pensadores que ficaram no passado. Todas essas personalidades, essas pessoas que pensaram, né, coisas muito importantes antes do nosso tempo, nós utilizamos isso na escola, na nossa empresa, no nosso templo, na nossa igreja, na nossa família, e nem nos damos conta disso. Por isso que é muito legal a gente conseguir resgatar pensamentos que outras pessoas tiveram antes de nós, e isso nos ajuda a decidir coisas muito importantes da nossa vida, como
tomar uma decisão ou não tomar uma decisão. Eu separei aqui também os clássicos da sociologia. E esses caras são extremamente importantes. Nós temos 4 nomes: Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim. Quem são eles? Eles são sociólogos, eles são pensadores que começaram a entender que o mundo estava mudando num determinado período histórico. Portanto, eram necessárias teorias novas para explicar acontecimentos novos. Por quê? Um mundo novo vem a partir do quê? De novos fatos sociais. Se os fatos sociais eles são alterados, precisamos de teorias novas para explicar. E foi justamente isso que eles fizeram. Que período era esse? Período do capitalismo. Um tripé bastante importante, que quando algo é alterado na ordem do mundo, como a parte social, a parte política e a parte econômica, é passível de estudo. E esses caras começaram a ver que justamente a sociedade poderia ser um grande laboratório para entender o ser humano. Então nós precisávamos estudar e transformar isso em ciência, para a gente conseguir medir, entre aspas, as atitudes, as ações e, com consequência, mudar o mundo, fazer novas reformas, fazer novas revoluções, cada um à sua maneira. O que nós temos de igual nesses nomes que eu falei? Todos eles analisaram o período da Revolução, a partir da Revolução Francesa e a partir da Revolução Industrial. Revolução Francesa mudou muito a base política e econômica, mas que na aula eu aprofundo mais esse assunto para a gente entender. E a Revolução Industrial mudou muito a perspectiva econômica do mundo. A partir desse momento surge o que a gente chama de modo de produção capitalista. O que isso quer dizer? Quais são as características? Feudalismo já não funcionava mais, ele não era possível, ele foi transmutado. A divisão social do trabalho, a Revolução Industrial, ela modificou as relações de produção no mundo. Agora existiam salários. Agora o trabalhador ele era pago para fazer um trabalho, ele tinha um tempo. E isso modificou o quê? Exatamente isso que tu está pensando, as relações humanas no mundo. Cada um desses autores vai enxergar essa mudança com uma perspectiva diferente. Por isso que a gente chama eles de clássicos da sociologia, porque a visão de mundo deles era diferente a partir do que? Da mesma perspectiva, que era qual? O capitalismo, o advento do capitalismo. Outra coisa que eu marquei aqui foi os contemporâneos, porque também a gente precisa falar como todas essas pessoas, todos esses pensadores influenciaram a nossa vida hoje, influenciam a nossa vida hoje. Então, existem alguns pensadores, alguns estão vivos, outros já não estão, mas a gente considera eles contemporâneos, tá? E eu separei aqui alguns, como Bourdieu, Jürgen Habermas, Michel Foucault, John Rawls. Esses pensadores, entre outros, tem muitos, isso a gente precisa ver mais aprofundado, mas eu posso dizer que cada um deles analisa os acontecimentos atuais de uma forma diferente. Mas eles tiram esse pensamento do nada? Não, eles estão sempre baseados nesses pensamentos dessas personalidades anteriores. Então, desde Platão, que foi onde eu comecei essa aula, contando um pouquinho deles, eles vão influenciar os pensadores de hoje. Então, isso quer dizer que seguem-se linhas de pensamento. Linhas racionalistas, linhas empiristas, linhas um pouco mais materialistas, outras com uma outra perspectiva mais cultural. Essas linhas de pensamento, nós não podemos dizer se são certas ou erradas. Elas se adaptam melhor para um tipo de estudo para outro. O mais interessante é que a gente pode estudar todas. E essa diferença entre elas é que cria um universo tão rico para que a gente consiga estudar e entender o mundo. Se não fossem essas pessoas, nós não conseguiríamos hoje, por exemplo, criar políticas públicas, avaliar o nosso modelo de vida. Os governos, por exemplo, eles não iam conseguir elaborar projetos que fossem
eficazes para a população. Então, essa teoria, essa base sociológica, filosófica, ela é muito relevante, não só para a nossa vida, para nós administrarmos a nossa vida pessoal, assim como para os governos, né, conseguirem vislumbrar a realidade de uma forma diferente. Todos ganham com o conhecimento, porque, como já dizia Francis Bacon, conhecimento é poder. É a única coisa que ninguém pode tirar de ti. Eu separei aqui uma questão que vou deixar para o final, muito, muito importante, que é uma pergunta recorrente na aula. Mas, professora, por que tu só citaste homens? E aí eu jogo essa pergunta para ti. Onde estão as mulheres filósofas? As mulheres pensadoras? Será que elas não existiam? Claro que elas existiam. Mas sabemos que temos uma estrutura no mundo voltada para as mulheres ficarem mais caladas, né? E eu posso começar citando algumas. E numa aula completa eu tenho uma lista gigante mostrando a contribuição de tantas mulheres influentes para o nosso pensamento e que fizeram com que nós, mulheres, a gente possa hoje ter voz, que a gente possa votar, que eu possa aqui estar falando com vocês. Um marco importante, então, nesse processo de construção de um pensamento a partir da perspectiva feminina se chama Hipátia de Alexandria. Às vezes vocês encontram como Hipatia, Hipácia, mas Hipátia de Alexandria foi uma mulher que viveu na Grécia Antiga. Ela era professora de filosofia, né? Existe um filme, inclusive, falando sobre a vida dela. Outras tantas mulheres depois baseadas, né, como exemplo, em todos os tempos a gente encontra. Eu tenho alguns nomes aqui para vocês saberem o que vai aparecer numa aula mais aprofundada. Cristina de Pisano, a Mary Wollstonecraft, essa aí, ela foi alguém muito importante que influenciou diretamente as mulheres com uma perspectiva mais literária. E a gente não pode deixar de falar em Simone de Beauvoir. Ela é a mais conhecida, ela faz parte daquele período que eu chamei de existencialismo, né? Ela era a mulher que revolucionou um período no qual ela teve muitas críticas, e vocês devem lembrar de uma frase que não nasce mulher, mas torna-se mulher. Quer dizer isso exatamente? A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher? Ela não estava falando no sentido fisiológico, mas de comportamento. Essas frases incríveis que fazem com que a gente fique pensando na nossa condição humana é o que eu quero mostrar para vocês. Se tu te interessares por uma aula mais aprofundada, eu te convido a ficar comigo. Clica nesse botão aqui embaixo e faz tua matrícula, porque esse universo, ele é incrível. Eu estou te esperando para te mostrar quem são os outros pensadores e como eles ajudaram a desenvolver o pensamento humano e fazer com que a gente entenda hoje melhor a nossa vida, assim como a história da humanidade. Te espero lá.